Mano, como era aquela vibe Zabuza, não era... Entre ser um mago, ter poder herdado, preferia ser Saiyajin. Sem um meio humano raro, QI avançado, sair exterminando Oni. Entre o caderno encontrado no mar procurado, prefiro ninja no Kenin. Um cavaleiro sagrado, doutor renomado, Selena foi o que escolhi. Que se pudesse escolher entre ser um herói e viver o maior vilão, ser Goku ou ser um Madarão, qual seria sua opção? Ser um prodígio com habilidades quase inigualáveis, sempre em ascensão. Vou mostrar que tem motivação, e pode levantar só com superação. Não tenho paciência, quero tudo de uma vez. Não tenho paciência, quero tudo de uma vez. Ansiedade, ok. Gostar de treta, ok. Sinceridade, ok. Fazer birra, ok. Gosto de tá certo até quando é certo que errei. Gosto de tá certo até quando é certo que errei. Se me apaixonar, vai ser pra valer. Sou estabanado, mas frescura não vou ter. Sou estabanado. O sol da manhã despontava no horizonte, banhando Konoha com uma luz dourada suave. O ar fresco da manhã trazia consigo o aroma das folhas úmidas e o leve burburinho da vila despertando para mais um dia. No interior do clã Uchiha, Naruto se levantava da cama com cuidado, sentindo o calor do corpo de Kiyomi ainda próximo ao seu. A jovem Uchiha dormia profundamente, seu rosto sereno, os lábios levemente entreabertos enquanto a respiração seguia um ritmo calmo e tranquilo. Naruto observou-a por alguns instantes antes de deslizar para fora da cama, vestindo sua roupa com movimentos precisos e silenciosos. Ele sabia que aquela paz matinal logo daria lugar à intensidade do dia a dia, principalmente agora que Narumi estava envolvida em sua vida de forma mais direta. Assim que desceu para o térreo da casa dos Uchiha, encontrou Fugaku tomando chá calmamente, sua postura sempre imponente e séria. O patriarca lançou-lhe um olhar avaliador, mas não disse nada. Apenas um aceno de cabeça foi suficiente para que Naruto entendesse. Fugaku esperava que ele lidasse com aquela situação com inteligência. Pouco depois, Kiyomi desceu as escadas, já vestida e pronta, seus olhos ainda carregando um leve traço de sonolência. Ela se aproximou de Naruto sem hesitar, segurando sua mão com naturalidade, como se precisasse reforçar aquela conexão após a conversa da noite anterior. Naruto sorriu de canto e apertou levemente a mão dele em resposta. Logo, ambos seguiram juntos para a Academia Ninja. A academia estava movimentada como de costume. Os alunos se espalhavam pelo pátio, conversando animadamente enquanto aguardavam o início das aulas. Quando Naruto e Kiyomi chegaram juntos, como sempre faziam, ninguém achou estranho. Mas, o que realmente chamou a atenção foi o fato de que, desta vez, Narumi caminhava logo ao lado deles, mantendo-se próxima a Naruto de uma maneira que não era habitual. Os olhares começaram a surgir. Alguns eram de curiosidade, outros de surpresa, e havia aqueles que carregavam um toque de inveja. Afinal, não era qualquer um que tinha ao seu lado duas das kunoichis mais promissoras da academia. Naruto se sentou em seu lugar habitual, com Kiyomi à sua direita, como sempre. No entanto, Narumi tomou a liberdade de se sentar à sua esquerda, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Kiyomi percebeu isso imediatamente. Seus olhos se estreitaram levemente, e sua mão deslizou instintivamente para o braço de Naruto, enlaçando com uma possessividade quase inconsciente. Naruto notou a tensão sutil no corpo dela e decidiu agir naturalmente, tentando evitar um conflito logo pela manhã. Naruto, olhando para Narumi, sua voz tranquila, mas carregada de sua usual confiança, dormiu bem, Narumi? A pergunta foi simples, mas o impacto foi imediato. Kiyomi apertou um pouco mais o braço de Naruto, puxando-o levemente para mais perto de si. Seus olhos brilhavam com um misto de ciúmes e possessividade, como se quisesse marcar território. Narumi, por outro lado, percebeu a reação da rival e sorriu suavemente, como se estivesse gostando da atenção inesperada. Narumi, respondendo com um olhar discreto para Kiyomi, sim, dormi bem. Mas acho que teria dormido melhor se tivesse tido uma companhia tão agradável quanto a sua. Naruto-kun. A tensão entre as duas se tornou quase palpável. Naruto sentiu o clima pesando e suspirou internamente. Ele sabia que conciliar as duas seria uma tarefa difícil. Kiyomi era intensa e apaixonada, enquanto Narumi tinha um lado mais estratégico e observador, mas claramente não estava disposta a se manter em segundo plano. A turma continuava observando a cena com interesse. Alguns cochichavam entre si, se perguntando como aquilo iria se desenrolar. E então, sem aviso, Kiyomi falou, sua voz carregada de um tom quase inocente.
mas afiada como uma lâmina. Kiyomi, sorrindo docemente, mas apertando ainda mais o braço de Naruto. Oh! Então quer dizer que você sente falta de alguém para dormir ao seu lado, Narumi? Interessante. Mas Naruto já tem a mim para isso. Acho que você vai precisar se acostumar com isso, não acha? Narumi manteve o sorriso, mas seus olhos brilharam levemente, como se estivesse aceitando o desafio silencioso. Naruto, no meio das duas, apenas fechou os olhos por um instante e pensou consigo mesmo. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. O clima na sala ainda estava carregado. O leve embate entre Kiyomi e Narumi havia atraído olhares e sussurros, e Naruto sentia que, se não tomasse uma atitude, aquilo se prolongaria o resto do dia. Ele respirou fundo, lançando um olhar firme para as duas antes de falar com calma, mas com autoridade. Naruto, por favor, vocês duas. Vamos só assistir a aula. Depois resolvemos isso. Kiyomi desviou o olhar, claramente irritada, mas não retrucou. Ela apenas soltou o braço de Naruto lentamente, embora sua mão ainda ficasse pousada levemente sobre a perna dele, como se quisesse manter um contato sutil. Narumi, por sua vez, apenas sorriu, satisfeita por ter conseguido provocar uma reação em Kiyomi. Antes que mais alguma coisa pudesse acontecer, a porta da sala deslizou para o lado, e Iruka entrou, carregando alguns pergaminhos e sua prancheta. Seu olhar varreu a classe rapidamente antes de se fixar na frente da sala. Iruka, com a voz firme e autoritária, mas amigável, bom dia, turma. Vamos começar a aula. Os alunos imediatamente endireitaram a postura, embora ainda houvesse alguns cochichos dispersos. Iruka, cruzando os braços, seu olhar se estreitando um pouco, eu ouvi cochichos. Vocês sabem que eu não gosto disso. O silêncio se espalhou pela sala, e Iruka sentiu satisfeito. Iruka, pegando um giz e começando a escrever no quadro negro, hoje vamos revisar os fundamentos dos campos ninjas. Como sabem, existem 3 principais áreas que definem a capacidade de um shinobi: ninjutsu, taijutsu e genjutsu. A turma se manteve atenta, mas alguns alunos já começavam a parecer entediados. No entanto, Naruto estava focado. Ele sabia que, por mais que sua força já estivesse em um nível muito acima do que era ensinado ali, sempre havia algo útil a se extrair do conhecimento. Iruka começou a escrever mais algumas informações no quadro antes de se virar para a turma. Iruka, com um sorriso desafiador, então, vamos ver quem estava prestando atenção. Quem pode me dizer a principal característica que diferencia o ninjutsu do taijutsu? A turma ficou em silêncio por alguns instantes. Alguns alunos evitaram o olhar do professor, temendo serem chamados. Naruto ergueu a mão calmamente. Naruto, com confiança, sua voz firme e clara, a principal diferença entre ninjutsu e taijutsu é que o ninjutsu geralmente requer o uso de chakra para ser moldado e manipulado, podendo incluir selos de mão, enquanto o taijutsu é puramente físico, baseado em combate corpo a corpo e técnicas aprimoradas pelo condicionamento corporal. Iruka sorriu, satisfeito. Iruka, assentindo, muito bem, Naruto. Resposta perfeita. Alguns alunos trocaram olhares. Embora já estivessem acostumados com o intelecto e a habilidade de Naruto, ainda era impressionante vê-lo responder com tanta naturalidade. Kiyomi lançou um olhar orgulhoso para Naruto, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Narumi, por outro lado, observou-o com um brilho curioso nos olhos, como se estivesse analisando cada detalhe da maneira como ele se portava. Iruka, continuando, olhando para a classe, agora, e quanto ao genjutsu? Quem pode me dizer como ele se diferencia dos outros dois? Mais uma vez, um silêncio pairou no ar. Dessa vez, Narumi ergueu a mão antes de Naruto. Narumi, com um tom suave, mas seguro de si, genjutsu afeta a mente e os sentidos do alvo, criando ilusões ou manipulando suas percepções. Diferente do ninjutsu e do taijutsu, ele não causa dano físico direto, mas pode ser igualmente devastador se usado corretamente. Iruka sorriu, satisfeito com a resposta. Iruka, assentindo novamente, ótimo, Narumi. Isso mesmo. Naruto observou a troca entre os dois com interesse. Ele já sabia que Narumi tinha um talento natural para genjutsu, algo raro entre os ninjas de Konoha. Kiyomi apenas cruzou os braços, um pouco irritada por Narumi ter conseguido se destacar. Iruka se virou para o quadro negro e escreveu 5 nomes distintos, cada um representando uma das grandes nações shinobi,
País do fogo, país do vento, país da água, país da terra, país do relâmpago. Ele então bateu levemente o giz contra o quadro, retirando o excesso de pó antes de se virar novamente para a turma. Iruka, com um tom didático, olhando para os alunos: agora, vamos falar sobre as 5 grandes nações e suas aldeias ocultas. Cada uma delas é governada por um Kage e possui um exército de ninjas. Quem pode me dizer qual delas é conhecida por ter o maior território? A sala ficou em silêncio por alguns instantes. Alguns alunos se entreolharam, hesitantes. Kiba, sempre impulsivo, ergueu a mão rapidamente e respondeu sem pensar muito. Kiba, com confiança, o país do fogo, claro. Konoha é a vila mais forte. Iruka suspirou e meneou a cabeça. Iruka, paciente, mas corrigindo: não exatamente, Kiba. O país do fogo é uma das maiores nações, mas não tem o maior território. Alguém mais? Naruto, que observava a interação em silêncio, ergueu calmamente a mão. Naruto, com voz firme e controlada, sem hesitação: o país da terra tem o maior território. Ele é composto por extensas cadeias de montanhas e platôs elevados, tornando a movimentação dentro dele mais difícil, o que lhe dá uma vantagem defensiva contra invasões externas. A aldeia oculta da pedra, Iwagakure, é conhecida por sua estratégia militar baseada em terreno acidentado. Iruka sorriu, satisfeito. Iruka, assentindo: correto, Naruto. O país da terra realmente tem a maior extensão territorial. Agora, uma pergunta mais complicada: qual das 5 nações é considerada a mais instável politicamente? Shikamaru, que até então estava deitado sobre a mesa, ergueu uma sobrancelha, mas não se deu ao trabalho de responder. Outros alunos permaneceram em silêncio, confusos. Sakura hesitou por um momento antes de tentar responder. Sakura, com um tom pensativo, mas incerto: o país do relâmpago. Iruka fez uma expressão neutra, mas antes que ele pudesse corrigir, Naruto interveio. Naruto, mantendo a calma, mas corrigindo com precisão: na verdade, a resposta correta é o país da água. Ele tem um histórico recente de guerras civis e de conflitos internos. A aldeia oculta da névoa, Kirigakure, sofreu períodos de instabilidade política por causa do regime brutal dos antigos Mizukages, que governavam com extrema violência. A vila ficou conhecida como a Névoa Sangrenta porque, durante os exames de graduação, os estudantes eram obrigados a matar seus próprios colegas para se tornarem Genin. Foi apenas recentemente que a Mizukage atual, Meiterumi, começou a estabilizar a situação, mas ainda existem muitos resquícios de resistência dentro da vila. Houve um silêncio momentâneo na sala. Alguns alunos ficaram impressionados com o nível de detalhe da resposta de Naruto. Até mesmo Iruka precisou de um momento para processar a explicação antes de sorrir. Iruka, satisfeito: excelente explicação, Naruto. Você conseguiu cobrir todos os pontos importantes. Sasuke, que estava quieto no fundo da sala, observou Naruto com um olhar curioso. Embora ele já soubesse que seu primo era extremamente inteligente, o nível de conhecimento demonstrado ia além do que qualquer estudante comum da academia deveria saber. Kiyomi, sentada ao lado de Naruto, lançou um olhar orgulhoso para ele. Mesmo ainda um pouco irritada com a presença de Narumi, não pôde deixar de sentir um certo orgulho por seu noivo ser claramente o mais inteligente da sala. Narumi, por outro lado, observava Naruto com um brilho nos olhos. Ele não era apenas forte, ele era inteligente, meticuloso e preciso. Iruka então voltou-se para a sala e prosseguiu. Iruka, continuando: agora, quem pode me dizer qual das grandes nações tem a força militar mais agressiva e expansiva? Dessa vez, Mema decidiu tentar. Mema, com um tom presunçoso: o país do fogo, obviamente. Quando é a vila mais poderosa, não tem como ser outra. Naruto soltou um suspiro quase imperceptível antes de erguer novamente a mão. Naruto, com um tom calmo, mas levemente crítico: isso não é correto. O país do relâmpago, liderado por Komogakure, e a nação mais agressiva militarmente. O terceiro Hokage e o atual quarto Hokage mantiveram uma política expansionista e, no passado, tentaram sequestrar a mãe de Hinata Hyuga para roubar o Byakugan. Além disso, eles treinam constantemente suas forças para combate, e seus ninjas são conhecidos por seu imenso poder físico e velocidade. Mais uma vez, a sala ficou em silêncio. Mema cerrou os punhos com força, frustrado por ter sido corrigido tão facilmente. Iruka olhou para Naruto com um olhar de aprovação. Iruka, sorrindo levemente: perfeito de novo,
Naruto. Você realmente domina esse assunto. Naruto simplesmente deu de ombros. Para ele, aquilo era o básico. O conhecimento sobre política e estratégia militar era uma ferramenta tão essencial quanto o próprio ninjutsu. Iruka deu um leve sorriso ao ver que Naruto conseguia responder todas as perguntas com uma precisão que beirava o impressionante. Seu conhecimento não era apenas baseado no que estava nos livros. Ele parecia entender profundamente a política e as estratégias por trás dos movimentos das grandes nações. O professor então virou-se para o quadro, apagando parte do conteúdo e desenhando um mapa estilizado do mundo ninja. Ele circulou cada uma das 5 grandes nações como giz e traçou algumas setas indicando movimentos estratégicos. Iruka, com um tom mais sério, focando na turma, agora que discutimos as características gerais de cada nação, vamos entrar em algo mais avançado, as estratégias militares que elas utilizam. Quem pode me dizer qual nação se especializa em combates de guerrilha? Shikamaru, que até então estava apenas ouvindo, finalmente decidiu responder. Shikamaru, bocejando e coçando a cabeça, mas ainda assim respondendo corretamente, o país da terra, o Hagakure. Eles usam o terreno montanhoso ao seu favor, dificultando invasões e forçando o inimigo a lutar em um ambiente desfavorável. Iruka assentiu. Iruka, aprovando, correto, Shikamaru. A topografia é um fator essencial em qualquer guerra, e Yon utiliza isso de forma excepcional. Agora, qual nação tem a frota naval mais poderosa? Naruto ergueu a mão sem hesitar. Naruto, com tom confiante, o país da água. Como Kirigakure está localizado em um arquipélago, sua força militar é altamente adaptada para combates marítimos. Eles possuem shinobi especializados em operações anfíbias e uma frota que pode movimentar tropas rapidamente entre ilhas e até mesmo para ataques furtivos em outras regiões costeiras. Iruka sorriu mais uma vez. Iruka, satisfeito, muito bem, Naruto. E por esse motivo, a Vila da Névoa é uma das mais difíceis de invadir. O mar é uma barreira natural contra ataques terrestres, e seus ninjas são treinados para lidar com as condições adversas das águas. Meima, que estava cada vez mais frustrado com o desempenho impecável de Naruto, cruzou os braços e fez uma careta. Ele não conseguia aceitar que seu primo fosse tão superior em conhecimento. Iruka, voltando-se para a turma, agora, aqui vai uma pergunta mais desafiadora. Qual nação tem a economia mais estável e por quê? Dessa vez, até mesmo os alunos mais atentos pareceram hesitar. A economia das vilas não era algo que normalmente era ensinado na academia. Mas, como esperado, Naruto não teve dificuldades. Naruto, falando com clareza, como se fosse óbvio, o país do fogo. Além de ser uma das nações mais ricas, sua posição geográfica favorece o comércio com todas as outras nações, tornando-se um centro econômico. Konoha, sendo a vila oculta mais forte militarmente, também recebe uma grande quantidade de missões de alto nível, o que mantém sua economia sempre ativa. Iruka cruzou os braços e acenou positivamente. Iruka, orgulhoso, exatamente. Além disso, o país do fogo raramente enfrenta conflitos dentro de suas fronteiras, o que garante uma estabilidade econômica maior do que as outras nações. Narumi, que até então apenas observava, inclinou levemente a cabeça e olhou para Naruto com admiração. Ele não era apenas um lutador poderoso, ele entendia de política, economia, estratégia militar. Era como se tivesse nascido para comandar. Iruka, voltando-se para a turma mais uma vez, agora, última pergunta do dia. Qual a maior fraqueza estratégica de Konoha? Dessa vez, ninguém respondeu de imediato. A vila oculta da Folha era conhecida por ser poderosa, então muitos alunos nunca haviam pensado em suas fraquezas. Naruto permaneceu em silêncio por um momento, fechando os olhos como se estivesse organizando seus pensamentos. Então, ele respondeu com um tom firme. Naruto, abrindo os olhos, sereno e analítico, Konoha tem 2 fraquezas principais. Primeiro, sua localização centralizada torna um alvo vulnerável para múltiplos ataques simultâneos. Diferente de vilas como Iwa, que tem montanhas como barreiras naturais, ou Kiri, que tem oceano como defesa, Konoha está exposta em várias direções. A sala ficou em silêncio, absorvendo a resposta. Naruto então continuou. Naruto, prosseguindo, com um olhar afiado, a segunda fraqueza é sua política interna. Embora seja uma das vilas mais fortes militarmente, Konoha tem um histórico de conflitos internos, seja entre os clãs ou entre a vila e o governo central. Isso cria instabilidade e pode ser explorado por inimigos que sabem como jogar com as divisões internas.
Iruka encarou Naruto por alguns segundos, claramente impressionado com a profundidade da resposta. Iruka, com um tom respeitoso, Naruto. Sua resposta está além do que eu esperava. Você está certo. Konoha é forte, mas não invencível, e suas fraquezas podem ser exploradas se não forem tratadas corretamente. O restante dos alunos ainda estava absorvendo o que Naruto havia dito. A maioria nunca tinha pensado em sua própria vila dessa maneira, como uma entidade política com pontos fortes e fracos. Sasuke, que raramente demonstrava surpresa, olhava para Naruto com um interesse renovado. Ele sabia que seu primo era talentoso, mas essa percepção profunda do mundo ninja era algo que nem mesmo muitos adultos possuíam. Mema, por outro lado, cerrou os dentes e desviou o olhar. O simples fato de Naruto ser tão superior em conhecimento fazia seu sangue ferver. Kiyomi apertou levemente o braço de Naruto, orgulhosa como sempre. Kiyomi, sussurrando para ele, de maneira carinhosa e possessiva, você é incrível, Naruto. Naruto apenas deu um pequeno sorriso para ela antes de voltar sua atenção para a aula. Ele sabia que, embora estivesse se destacando, isso também atraía olhares. Alguns de admiração, outros de inveja. O dia na academia havia sido intenso, e quando finalmente a aula chegou ao fim, Naruto, Kiyomi e Narumi saíram juntos do prédio. O sol da tarde banhava Konoha em tons dourados, e o vento soprava suavemente, trazendo consigo o aroma das cerejeiras do vilarejo. Kiyomi, ainda abraçada ao braço de Naruto, olhava de soslaio para Narumi, tentando disfarçar seu ciúme. Já Narumi mantinha uma expressão neutra, mas por dentro, ainda tentava processar tudo o que havia acontecido desde a noite anterior. Naruto, com um tom tranquilo, olhando para as duas, que tal comermos algo antes de irmos para casa? Eu vi uma barraca de dangos no caminho. Kiyomi imediatamente assentiu, apertando um pouco mais o braço de Naruto. Kiyomi, quase ronronando, satisfeita com a ideia. Dangos? Eu aceito. Narumi hesitou por um momento, mas ao ver que Naruto já caminhava na direção da barraca, decidiu acompanhá-los. O trio seguiu pelas ruas de Konoha, atraindo olhares por onde passavam. Não era todo dia que se via duas belas garotas Uchiha ao lado de Naruto, cuja presença já era notável por si só. Alguns civis e ninjas cochichavam entre si, alguns impressionados, outros apenas curiosos. Ao chegarem à barraca de dangos, Naruto afastou a cortina de entrada e foi recebido pelo cheiro doce e convidativo dos espetos recém-assados. Ele já estava prestes a pedir quando uma voz familiar chamou sua atenção. Itachi, calmo e gentil, olhando para o irmão e para Kiyomi com um leve sorriso nos lábios, parece que tivemos a mesma ideia. Sentados em um dos bancos, Itachi e Shizue estavam terminando seus próprios espetos de dangos. O olhar de Itachi era tranquilo, mas Shizue, por outro lado, exibia um sorriso divertido ao ver Naruto acompanhado das duas garotas. Shizue, brincando, apoiando o cotovelo no balcão. Naruto, Naruto. Sempre rodeado de belas companhias. Eu deveria ter adivinhado. Naruto apenas bufou, pegando 3 espetos e entregando um para cada garota antes de sentar-se ao lado de Shizue. Kiyomi sentou-se ao lado de Itachi, enquanto Narumi escolheu um lugar um pouco mais afastado, mas ainda dentro da conversa. Naruto, revirando os olhos, mas com um leve sorriso, não comece, Shizue. Só estamos aproveitando um lanche antes de irmos para casa. Shizue riu, mas Itachi manteve seu olhar analítico, observando sutilmente a interação entre Naruto, Kiyomi e Narumi. Itachi, tom sério, mas ainda amigável, então, como foi o dia de vocês na academia? Naruto terminou de mastigar antes de responder. Naruto, sereno, mas com um toque de orgulho, Iruka-sensei estava ensinando sobre as grandes nações e suas estratégias. A maioria da turma teve dificuldades, mas eu consegui responder bem às perguntas. Shizue deu um leve tapa nas costas de Naruto, rindo. Shizue, divertido, isso não me surpreende nem um pouco. Você sempre teve um jeito de enxergar além do que os outros veem. Kiyomi assentiu, olhando para Naruto com um misto de orgulho e carinho. Kiyomi, confiante, cruzando os braços, ele não só respondeu bem, como deixou todo mundo impressionado. Até o Iruka-sensei ficou surpreso com o nível de análise dele. Itachi ergueu uma sobrancelha, intrigado. Itachi, olhar atento para Naruto, e mesmo. Isso é algo que poucos conseguem fazer. A maioria dos ninjas só pensa em poder e técnicas, mas a estratégia é o que realmente decide uma batalha. Narumi finalmente decidiu falar, sua voz suave,
mas carregada de respeito. Narumi, olhando para Naruto com um leve sorriso tímido, ele realmente vê as coisas de uma forma diferente. Eu nunca tinha parado para pensar em fraquezas estratégicas da vila antes. Naruto deu de ombros, terminando seu espeto de dangos. Naruto, tranquilo, mas com um olhar afiado, o mundo ninja não é tão simples quanto apenas lutar. Se você entende os pontos fracos do seu inimigo, e os seus próprios, pode vencer sem nem precisar levantar uma kunai. Itachi olhou para Shizui, que deu um leve aceno de cabeça, como se ambos tivessem entendido algo importante. Itachi, olhar sério, mas respeitoso, você já pensou em como aplicaria essa mentalidade no futuro, Naruto? Naruto encarou o irmão de Kiyomi por alguns segundos antes de responder. Naruto, pensativo, mas firme, ainda estou decidindo. Mas sei que não quero ser apenas mais um ninja seguindo ordens cegamente. Quero entender o mundo, moldá-lo. E talvez, mudá-lo. Itachi sorriu de leve. Itachi, com um olhar que mostrava um resquício de orgulho, então, espero ver até onde você pode chegar. Shizui riu novamente, bagunçando o cabelo de Naruto. Shizui, brincando, só não se esqueça de que ainda tem que sobreviver a Kiyomi primeiro. Ela parece disposta a não deixar você escapar. Kiyomi imediatamente corou e deu um tapa leve no ombro de Shizui, enquanto Naruto apenas suspirava. Depois de terminarem os dangos, Naruto se despediu de Itachi e Shizui antes de seguir para a casa de Narumi. Ele a acompanhou até a porta, garantindo que estivesse segura antes de finalmente voltar ao distrito Uchiha com Kiyomi ao seu lado. Ao chegarem, Naruto caminhou com Kiyomi até a porta de sua casa. A jovem segurou seu braço por um momento antes de soltar um suspiro. Kiyomi, baixinho, com um olhar um pouco mais suave do que o normal, obrigada por passar esse tempo comigo hoje. Naruto apenas sorriu e bagunçou levemente os cabelos dela. Naruto, gentil, mas brincalhão, sempre. Agora vá descansar. Kiyomi sorriu e entrou em casa, enquanto Naruto seguiu para sua própria residência, seus pensamentos ainda mergulhados na conversa com Itachi. O dia havia sido longo, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha. Tem corno, tem viado, tem assassino, tem ladrão, tem filha da puta!